Potência nos circuitos RLC. O que é potência elétrica? Potência se pode dizer que é a capacidade que um dispositivo tem de converter a energia elétrica em outra forma de energia num determinado intervalo de tempo. Um chuveiro converte a energia elétrica em energia térmica, da mesma forma que um ferro de passar e também uma churrasqueira elétrica. Uma lâmpada converte energia elétrica em energia luminosa. A máquina de costura converte energia elétrica em energia mecânica. Agora, qual a capacidade que eles têm para converter? Capacidade, pois não necessariamente ele vai converter toda a energia elétrica que aplicamos nele em uma outra forma de energia. Assim, um chuveiro elétrico de 3.200 watts tem a capacidade de converter a cada segundo a energia elétrica que é aplicada nele em energia térmica de 3.200 joules. Uma lâmpada de 60 watts tem a capacidade de converter a cada segundo a energia elétrica aplicada nela em 60 joules de energia luminosa. Como calcular a potência elétrica em um circuito puramente resistivo? Aí eu tenho uma tensão e um resistor. Tensão alternada que está sendo aplicada a um resistor. A conversão de energia se faz quando a corrente passa pelo resistor. Matematicamente depende da resistência e da corrente ao quadrado. Assim, a potência é RI ao quadrado. Considere neste exemplo que será aplicada uma tensão alternada com ângulo de 0 grau. Temos o eixo imaginário e o eixo real. No eixo real, nós temos o resistor. O resistor vai estar sempre no eixo real, com ângulo de 0. No caso, se você aplica uma tensão alternada com ângulo de 0 graus, nós vamos ter a corrente também no eixo real. E a potência, que é RI ao quadrado, todos estão no eixo real, tem-se a potência também no eixo real. Nesse caso, nós temos a potência ativa. Essa potência, que é denominada potência ativa, é o consumo de energia e é detectado pelo watímetro, ou medidor de energia residencial ou empresarial. Como calcular o consumo de energia? O consumo é a potência em watts dividido por 1000 vezes o tempo em hora. Se o chuveiro é de 6.600 watts e no mês você liga por 55 horas, o consumo podemos calcular da seguinte forma. O consumo será 6.600 dividido por 1000 vezes 55, que dá 363 kWh. Vamos abrir um parêntese para observar a conta de energia que chega em nossas residências. Ao observar a conta de energia, percebemos que o consumo é medido em kWh, por isso que calculamos o consumo em kWh. Temos na conta dois valores a saber. A energia ativa, fornecida TE, que se refere à energia que a Enel comprou da concessionária, no caso da Chesf, e está fornecendo ao consumidor. É a energia elétrica ativa que o consumidor usou no mês. Também observamos que se tem a energia ativa fornecida TUSD, que se refere à tarifa cobrada pela concessionária para remunerar o uso da infraestrutura das subestações e fiações. Falaremos dessa tarifa mais tarde. Como calcular a potência em um indutor puro, embora não exista na prática? Aí temos uma tensão aplicada a um indutor. Ao aplicar a tensão alternada em um indutor, haverá a conversão de energia elétrica em campo magnético. O que temos é uma potência imaginária, que será denominada de potência reativa, que
Somente os medidores de energia industriais que consomem 13,8 kV ou de consumidores acima de 13,8 kV conseguem medir o consumo da energia elétrica ativa e reativa. A reatância indutiva ela vai estar no eixo imaginário. E a potência ela também estará no eixo imaginário, considerando que a corrente ela vai estar de 0 graus. A potência no circuito RL será realizada da seguinte forma. Agora nós vamos ter a potência ativa e a potência reativa. A potência ativa devido ao resistor e a potência reativa devido ao indutor. Como vetor resultante, nós vamos ter a potência aparente. A potência ativa do resistor e a potência reativa. A resultante será a potência que a gente simboliza pelo S, aparente. Análise da potência aparente. No eixo real, temos a potência ativa, P, no eixo imaginário, a potência reativa, Q. A resultante será a potência aparente, que iremos calcular da seguinte forma. A potência aparente ao quadrado será igual à potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado, onde S é a tensão em RMS, vezes a corrente RMS. Todos os valores de potência são calculados com valores eficazes. A potência ativa é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, cosseno do ângulo, φ, e a potência reativa é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, seno de φ. Definições das potências. Potência aparente. A potência aparente é a potência instantânea. É medida multiplicando a tensão pela corrente. É medida em kV/A. A potência ativa é a potência usada no equipamento para realizar trabalho, ou seja, é de fato utilizada na conversão de energia elétrica, em mecânica, térmica e etc. É medida em quilowatts. Potência reativa que é utilizada na manutenção dos campos magnéticos das estruturas das cargas indutivas, como os motores de indução. Sua unidade de medida é o kV/A reativo. Aí ele está se referindo aos campos magnéticos, mas nós vamos ver que a potência ativa, quando se tem um capacitor, no capacitor ela também é potência reativa. Como calcular o fator de potência? A relação entre a potência ativa e a potência aparente é denominado de fator de potência. O fator de potência é calculado pegando a potência ativa dividido pela potência aparente. Sabemos que a potência ativa é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz cosseno do φ. E a potência aparente é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Cortando tensão com tensão, corrente com corrente, fica apenas o cosseno de φ. Observe que o φ é a fase da impedância. Vamos observar a placa de um motor de indução. Quando observamos a placa de um motor de indução, nós temos aí o rendimento e temos também o cosseno de φ. É entregue o valor do fator de potência. Esse cosseno de φ refere-se ao fator de potência 0,82. Nesse caso aí, desse motor de indução. Anteriormente, eu disse que ia voltar a falar da energia ativa fornecida TUS. Pois é, você deve estar perguntando, e nas residências que tem, por exemplo, utiliza bastante um ventilador, tem o consumo de energia reativa, ele não paga esse consumo? Sim, toda a potência reativa nas residências e em empresas em que o consumo é abaixo de 13,8 kV é dividido e entra nesse tubo. Segundo a legislação brasileira, o fator de potência mínimo permitido para as contas de energia é de 0,92. Abaixo desse valor, a concessionária deve cobrar multa na fatura de energia sobre o consumo da potência reativa,
além dos 8% máximo permitidos. Dado o circuito, determine a tensão VL, a impedância do circuito, a corrente no circuito, a potência ativa, potência reativa e potência aparente e o fator de potência. Observe que na questão foi dado o valor da tensão de pico, seno de ômega T mais 60. Ou seja, a tensão de pico é 30, o ângulo é 60. 30 ângulo de 60. Vamos calcular a tensão VL. A tensão VL é a tensão apenas na bobina. Eu posso utilizar a regra do divisor de tensão para determinar, mas antes eu vou precisar calcular a reatância indutiva. A reatância indutiva é 2πfL. 2πf é o ômega, que foi dado aqui. É o ômega, que é quanto? 377. XL é igual a 377 vezes a indutância 30 mili, que vai ser igual a 11,31 ohms. Eu quero a impedância do circuito, eu vou ter que em 50 mais J, 11,31. Se eu converter para a forma polar, o que eu vou obter é 51,26 ângulo de 12,74 graus. Como a gente já fez várias vezes a conversão da forma cartesiana para a forma polar, agora eu vou fazer direto. Haverá um vídeo em que ensina a fazer essa conversão utilizando a calculadora. O item A a gente já tinha iniciado, que ele pede a tensão VL. O cálculo da tensão VL eu vou calcular assim, vai ser XL dividido por XL mais R vezes a tensão da fonte. Então, eu vou ter 11,51 ângulo de 90 dividido por 50 mais J, 11,31 vezes 30 ângulo de 60 graus. Então, fica 11,51 ângulo de 90 dividido por, quando nós já havíamos convertido, né? Isso daqui está na forma cartesiana. Já havíamos convertido para a forma polar, que é 51,26 ângulo de 12,7 graus, vezes 30 ângulo de 60 graus. Isso daqui vai ser igual a 6,73 ângulo e 7,3 volts. Aqui eu tenho o que? A tensão de pico. Por quê? Porque eu estou utilizando a tensão de pico no cálculo. O item B. O item B ele pede o valor da impedância. Então, já havíamos calculado 51,26 ângulo de 12,7 graus ohms. O item C é a corrente no circuito, que é a tensão dividido pela impedância. 30 ângulo de 60 graus dividido por 51,26 ângulo de 12,74. Isso daqui vai ser igual a 0,58 ângulo de 47,26 graus amperes. Aqui é a corrente de pico. O item D, ele pede as potências. A potência aparente é determinada pela tensão eficaz vezes a corrente eficaz, que eu tenho são de valores de pico. Então, eu tenho que calcular eficaz. Ficaria 30 dividido por raiz de 2, vezes 0,58 dividido por raiz de 2, que você vai obter 8,08 volt-amperes. A unidade da potência aparente é volt-ampere. A potência ativa. A potência ativa é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz cosseno do ângulo de φ. Esse ângulo é o ângulo da impedância, 12,7 graus.
a potência vai ser igual, esse valor já calculamos na potência aparente, 8,08 cosseno de 12,7 graus. Como resultado, nós vamos obter uma potência de 7,88 watts. A potência reativa é quem? É a tensão eficaz vezes a corrente eficaz seno de φ. Seno de quanto? 12,7 graus. A potência reativa vai ser 8,08 seno de 12,7 graus. A potência reativa vai ser igual a 1,78 VAR. E o fator de potência é quem? É o cosseno de φ, ou seja, é o cosseno de 12,7 graus. O fator de potência vai ser igual a 0,97. Vamos para mais esse exemplo de uma questão de concurso. Dado um circuito RL série, conforme a figura a seguir, com uma fonte de tensão alternada de 120 volts RMS, então já deu uma fonte de tensão eficaz. O valor da potência aparente em volt-ampere solicitada pelo circuito é: a potência aparente é determinada como a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Precisamos determinar a corrente, já que foi dado a tensão eficaz. Como é que eu determino a corrente? Primeiramente, vamos calcular a impedância. A impedância vai ser igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais raiz quadrada de 44 ao quadrado. Isso daqui dá igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8 ohms. A corrente eficaz é igual a tensão dividido pela impedância. A tensão é 120 e a impedância é 8. Dá 15 amperes. A potência aparente vai ser igual a tensão, que é quanto? 120, vezes a corrente, que é 15. Dá igual a 1.800 volts amperes. Mais uma questão. Em um experimento laboratorial, alunos mediram a potência absorvida por uma carga monofásica. O experimento foi composto por duas partes. Parte 1. Medida da tensão e corrente da carga utilizando o voltímetro e o amperímetro, respectivamente. O produto das grandezas medidas foi anotado. O que foi que ele determinou aqui? A potência aparente, a voltagem e a amperagem. Quando você multiplica o voltímetro vezes a voltagem vezes a corrente, a tensão pela corrente, eu obtenho a potência aparente. Parte 2. Medida da potência, utilizando o watímetro. Durante o processo, os alunos observaram que o resultado obtido nas partes 1 e 2 foram iguais. Foi que ele determinou aqui com esse instrumento a potência ativa. Assim, com base nessa observação, os alunos concluíram que as cargas eram compostas. Então, ele observou que a parte 1 e a parte 2 obteram os mesmos valores. Ou seja, o que foi que ele obteve? Que a potência ativa era igual à potência aparente. Quando isso acontece, é porque o quê? Só tem apenas resistores. Tá? A resposta aí tem apenas de resistores. Por quê? Porque a potência ativa é a potência que existe apenas com resistores. Se der igual com a potência aparente, é porque só tem resistores. Mais um exemplo, da Companhia de Saneamento do Pará 2017, técnico industrial, qualificação eletrotécnica. Na entrada da alimentação de um circuito elétrico, foram obtidas as ondas de tensão e de corrente do circuito dadas pelas expressões. V de T é igual a 60 seno de 377 T volts. E I é igual a 3 seno de 300
377T menos 60 graus, amperes. Com base nessas informações, é correto afirmar que a potência medida em watts e o fator de potência de circuito são respectivamente. O que é que a gente tem que foi dado? No primeiro caso, eu tenho 60 seno de 377T. Quer dizer, qual é o ângulo aqui? É 60, ângulo de zero. Porque o ângulo é o que viria aqui, não foi dado nada, é o ângulo de zero. No segundo caso, I de T é igual a 3 seno de 377T menos 60 graus. Ou seja, 3 ângulo de menos 60 graus. Afirmar que a potência ativa, né? É igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno do ângulo que você determina calculando a impedância do circuito. A impedância é a tensão dividido pela corrente. Seria 60 ângulo de zero dividido por 3 ângulo de menos 60. Embora não tenha sido pedido o valor da impedância, mas precisando do ângulo, o ângulo dá que 60, porque fica 0 menos 60, que dá 60. O ângulo é 60. A potência, esse valor aqui é da tensão de pico. E aqui é o que? Da corrente de pico. Então, vai ser igual a 60 dividido por raiz de 2, que é o valor eficaz, vezes a corrente 3 dividido por raiz de 2, vezes o cosseno de 60. Calculando, vai obter bem próximo de 45 watts. E o fator de potência é o que? É o cosseno de 60 graus, que é quanto? 0,5. Qual é o item? Item